Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje, galera, ela foi pensada para poder tirar dúvidas de vocês, né, para sanar as dúvidas de vocês quanto à interpretação textual. A última atividade pedia para que vocês interpretassem uma charge. Teve uma pessoa que me respondeu com uma resposta elaborada, bem formulada, com uma interpretação correta acerca da charge. Eu explorei com vocês durante a aula a interpretação de uma charge, expliquei como que a gente consegue entender os elementos de uma charge, o que compõe os elementos, né? Os elementos que compõem uma charge, o significado que eles têm. Expliquei tudo isso para vocês, expliquei a atividade, e mesmo assim a atividade veio com muitas respostas erradas. Então, eu estou aqui novamente me propondo a explicar a vocês e a fazer com que vocês entendam como se dá o processo de interpretação textual, ok? Então, a aula de hoje, vocês vão ver como é que a gente interpreta um texto, tá bom? A atividade que eu planejei para vocês consiste em 2 textos, cada texto com 6 questões objetivas, ou seja, vocês vão marcar, vão assinalar, né? Uma questão lá, uma resposta correta, só tem uma resposta correta, e vão me enviar o formulário. Eu espero que vocês consigam fazer, mas para isso vocês vão ter que assistir a aula, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, hoje então a aula, né, ela vai ser sobre interpretação textual. O que é interpretar um texto? Né? Primeiro a gente precisa entender o que essa palavra significa, né? E como que se dá essa interpretação. Bom, a interpretação textual, gente, ela é uma capacidade, é a capacidade de vocês, né, que são leitores, de compreender o que está escrito em uma mensagem textual, ou seja, a mensagem que o texto vai trazer para vocês, tá bom? E aí, depois de ter essa compreensão textual, a gente pode pensar e refletir a partir daquilo que a gente absorveu da nossa leitura, né? No pós ler o texto. Da maneira mais clara, da maneira mais simples, mais ampla, para vocês entenderem, interpretar é uma ação, é um verbo, tá bom? E é um verbo que determina com precisão o sentido de um texto. É a mesma coisa que descobrir o significado real de alguma coisa, tá bom? Como que a gente interpreta um texto, então, Diná? A partir de agora, eu vou dar algumas dicas e vou conversar com vocês o que a gente tem que fazer para interpretar bem um texto, tá bom? Já é nítido para mim que todos vocês têm dificuldade com a interpretação de texto. E aí eu quero que vocês encarem isso como algo normal. Vocês não são as únicas pessoas no mundo que enfrentam esse problema, tá? Isso é inevitável. Muitas pessoas ao longo, no decorrer da vida, né, eles vão se deparar com uma questão de interpretação textual, eles vão se deparar com problemáticas de interpretação textual que eles não vão conseguir resolver. E isso é normalmente comum, tá bom? O importante, gente, é que a gente tem que enfrentar esse problema. Se vocês têm problema de interpretação textual, se isso é um problema na vida de vocês, vocês têm que enfrentar isso. A gente não pode fugir dos problemas, tá? E aí a gente tem que enfrentar isso com segurança, a gente tem que progredir. Inclusive, a gente tem que progredir muito. E para isso, a gente tem que ler com atenção, tá bom? Os próximos slides. A primeira dica que eu quero que vocês entendam não vai aprender a interpretar um texto se vocês não desenvolverem o gosto pela leitura. A gente tem que ler de tudo. Jornais, revistas, livros, textos publicitários, listas telefônicas, dos mais complexos gêneros textuais aos mais simples, como as bulas de remédios, as listas telefônicas. Tudo isso, gente, por mais simples que seja, faz parte de uma interpretação textual e de um amadurecimento da leitura de vocês, tá? Da compreensão textual de vocês. Enfim, tudo que vocês puderem ler, vocês têm que ler. Tudo que tiver ao alcance de vocês, vocês têm que ler. Mas vocês têm que ler com o quê? Com atenção, tentando pacientemente aprender o sentido. Porque o mal, né, o problema está em ler por ler, para se livrar. Eu vou ler isso aqui rápido para eu me livrar desse exercício logo.
E é o que eu percebo isso em vocês. Lê com muita velocidade, tá? E aí vocês não prestam atenção no que vocês estão lendo e acabam mal formulando a resposta, acabam não explicando direito, não entendendo o que é para ser feito, tá? E aí, para vocês terem êxito na realização da atividade de vocês, vocês precisam ler com atenção, não é ler, por ler, tá bom? A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é: vocês têm que aumentar o vocabulário de vocês. O que é o vocabulário? O número de palavras que a gente sabe, que a gente aprende, que a gente fala. E aí, né, onde a gente pode encontrar palavras para aumentar o nosso vocabulário? Nos dicionários, nos textos, né? E além disso, em diversos exercícios de sinônimos, de antônimos, porque ali vai mostrar para a gente palavras parecidas, com significados parecidos. Isso tudo ajuda a gente a aumentar o nosso vocabulário, a conhecer novas palavras. Isso é muito importante, pessoal, principalmente para a escrita, tá? Porque a interpretação textual, ela também envolve, né, o processo de escrever bem, o processo de ler bem, tá? Não é só a leitura, porque a leitura, ela vai ser, obviamente, muito importante, mas a escrita, ela também, ela se encontra como uma consequência. Quanto mais vocês leem, mais vocês vão escrever. E melhor vai ser a grafia de vocês. Melhor vai ser a escrita de vocês. Por que melhor vai ser? Porque vocês vão conhecer, vão ter um vocabulário mais amplo, vão ter um acesso a palavras que são parecidas e aí vocês vão poder dizer uma coisa, uma mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? Quem já ouviu esse termo? Ah, ele disse isso, mas de uma forma diferente. Por que diferente? Porque ele usou palavras sinônimas, tá? E aí, entender o que é sinônimo, o que é antônimo, é algo muito importante também para vocês aumentarem, né, melhorarem a interpretação textual de vocês. A terceira coisa que eu tenho para falar com vocês é: não se deixe levar pela primeira impressão. Às vezes a gente pega um texto para ler e fala: ai meu Deus, esse texto é muito difícil. Mas a leitura, gente, a interpretação, ela não se dá de primeira vez. Na primeira vez que você pegar um texto e você ler, ou um livro, geralmente aquilo demora um tempinho, tá? E existem textos que às vezes colocam medo na gente. Falar: ai meu Deus, esse texto é muito difícil, não vou ler. Na realidade, esses textos eles não vão oferecer um mundo de informações que nos fornecerão um grande prazer interior. Porque quando a gente começa a entender o que está escrito ali, o que está posto nas entrelinhas, né? Isso faz com que a gente se sinta muito bem, porque a gente está conseguindo interpretar, né? A gente está conseguindo fazer, ter uma noção do que está posto ali. A gente precisa, pessoal, abrir a nossa mente e também o nosso coração para que o texto nos transmita, na qualidade de um amigo silencioso, uma mensagem. Então, o texto ele tem que ser nosso amigo e jamais nosso inimigo. Vocês não podem enxergar o texto como inimigo de vocês. Se vocês tiverem essa visão sobre a leitura, né, sobre os textos, vocês vão ter dificuldades, vocês vão travar a mente de vocês para poder o processo de interpretação textual acontecer. E isso não é algo que a gente quer, não é isso? A quarta dica é: qualquer prova que vocês façam ou qualquer texto que vocês peguem para ler, vocês leiam mais de uma vez. Leiam 2 a 3 vezes. E a gente tem que ler como? Atentamente, antes de tentar responder a qualquer pergunta. Então, geralmente, né, vocês vão logo na pergunta, leem o que está posto na pergunta, o que ela está querendo, e tenta ir no texto procurar a resposta. Não façam isso. Primeiro é preciso captar a mensagem do texto, entendê-lo como um todo. E isso não pode ser alcançado com uma simples leitura. A gente tem que ler 1, 2 a 3 vezes, mas a gente tem que ler atentado para o que o texto está dizendo, e não para o que a pergunta tá perguntando, né? O que a pergunta o que está na pergunta. Então, dessa forma, a gente tem que ler algumas vezes. E a cada leitura, novas ideias serão assimiladas. Vocês vão conseguir entender e internalizar de uma forma melhor aquilo que está posto no texto. Tá? A quinta dica que eu tenho para dar para vocês é: as questões de interpretação, elas podem ser localizadas, por exemplo,
voltadas num determinado trecho. Então, uma determinada pergunta tá: no trecho tal, tanana, tanana, interprete isso. Tá? Ao referir-se ao conjunto, as ideias gerais do texto. E aí, nesse primeiro caso, né, a gente não tem que ler apenas o trecho, mas a gente tem que ler o parágrafo inteiro, o parágrafo onde esse trecho está situado, tá? E aí, dessa forma, a gente vai ter uma interpretação melhor, tá? Do trecho e do texto. Por quê? Porque esse trecho ele está contextualizado, ele está dentro de um contexto, ok? Ele não está vazio, ele não está vago. E aí, quando você voltar no texto e ler o parágrafo inteiro, a interpretação fica mais fácil. Fica, às vezes, muito mais claro para você entender aquilo que está escrito no parágrafo. Entender o que o parágrafo está trabalhando, né? A mensagem que o parágrafo está trazendo. A sexta dica é: quanto mais você lê, pessoal, quanto mais vocês leem, mais vocês vão entender o texto. Tudo é uma questão de costume. Tudo na nossa vida, gente, é hábito, é costume, é aprender, é criar rotina, tá? E você vai acostumar a agir dessa forma. Então, acredite nisso. A partir desse hábito que vocês vão criar agora, de entender o texto, de ler com mais atenção, vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Vocês precisam acreditar nisso, tá? E a sétima, né, dica é o seguinte: existem algumas questões, gente, que pedem o conhecimento fora do texto, como é o caso da charge. Vocês nunca vão conseguir interpretar uma charge se vocês não entenderem o mundo em que vocês estão inseridos, tá bom? Por exemplo, ele pode aludir a uma determinada personalidade. E aí, então, né, o contexto ajuda muito a gente entender o texto, tá? O contexto da atualidade. A personalidade da história, tá? A personalidade de uma determinada pessoa, né? Ou de uma pessoa que está na nossa atualidade. E aí, isso tudo pode ser cobrado do aluno, tá? Pode ser cobrado o nome dessa pessoa. Por isso, é importante desenvolver o hábito da leitura, como já foi dito antes. Procure, gente, atualizar-se por meio da leitura de jornais e revistas especializadas. Então, gente, não adianta vocês acharem que o texto que vocês vão ler vai se resumir àquilo que está nas linhas do texto. Não, muitas das vezes precede de vocês um conhecimento do mundo, tá? Do mundo em que vocês estão inseridos. Precede um conhecimento de mundo, tá? Uma interpretação de mundo. E era o que pedia para vocês na charge. A charge, ela para ser interpretada, né, ela precisa de ter um conhecimento sobre a atualidade, sobre o que está acontecendo no mundo, tá bom? Então, pessoal, façam com atenção a atividade que eu propus para vocês, o formulário. Prestem atenção. E a partir de agora, leiam com atenção os textos, tá? Os respectivos textos que forem que vocês encontrarem na vida de vocês. Não somente os textos em questões de prova, mas também os textos de revista. Eles vão ajudar vocês a aumentar o vocabulário, o conhecimento de mundo. E tudo isso faz parte da interpretação de um texto, tá? Faz parte de uma boa interpretação. Ok? Um beijo e até semana que vem, se Deus quiser.